E aí, galera, beleza? Eu vou mostrar uma compilação de dados que eu fiz com relação a esse gráfico aqui, que ele envolve uma conta bem complexa que envolve expectativa de vida, expectativa de anos na escola quando você começa seu estudo, expectativa de quantos anos você vai estudar quando você completar 25 anos e qual que é a sua renda per capita, digamos assim. E aí você pode perceber aqui que até o início do governo Fernando Henrique ali, o Brasil vinha com uma curva que aqui, ó, onde eu estou o mouse em 2003, é quando o Lula ele assume. Ele assume num período que vem o Fernando Henrique entrega em baixa para eles aqui. Mas o que eu quero mostrar aqui é que se o Fernando Henrique continuasse com esse tipo de curva, a tendência é que em algum momento nesse ponto a gente estaria encontrando os Estados Unidos. Porém, infelizmente, o Brasil, como não é para amador, né, a gente começa a ter uma curva muito mais zigue-zagueada ali. Mas a gente pode perceber que o governo é, do PT ali, que foi entre 2003 e 2016, tá, talvez, foi esse período que contempla esse ponto até este ponto, 2016, aqui ó, até aqui, você pode perceber que teve altos e baixos, mas mais altos do que baixos. Porém, a partir de 2015 ali, com todos os escândalos, o Brasil começa a lateralizar e de lá para cá é só piora. Infelizmente, nesse ponto teve a pandemia. E a pandemia fez com que o mundo todo, se eu tirar o mouse, você vai ver que o mundo todo ele começa a decair a média. O mundo todo estava crescendo e a pandemia ela, ela bateu em todo mundo. Só que se você vê, o Brasil antes ele estava se distanciando da média. Percebe pela curva que ele vai subindo e vai se distanciando da média? Infelizmente, da pandemia para cá, ele está na tendência de encontrar a média. E isso quer dizer que ele está em decréscimo. Se você pegar todos os países aqui, todas as regiões, você vai ver que tem diversos outros países que caíram muito mais, obviamente, e outros países que só, esse país aqui, ó, República da Arábia, Síria, ela caiu demais, muita gente morreu, muita coisa aconteceu. Em contrapartida, tem outros países que vão crescendo aos poucos e vão se destacando. Por exemplo, Kuwait conseguiu na década de 90 ali subir bastante, mas a gente queria, quem sabe, encontrar os Estados Unidos, mas a gente pode ir direto para o estudo. E qual que é o estudo? O estudo é esse daqui. Eu analisei o período do governo Lula, do governo Dilma, do governo Temer, do governo Jair e dei uma. Obviamente, como teve a pandemia, a gente tem que dar essa margem e comparar dados concretos, né? A gente pode ver aqui que a expectativa de vida do governo Lula cresceu em 4% e esse dado aqui, que é Expected Years of Schooling, ou algo parecido de pronúncia, é, quando você tem 2 anos de idade, desculpa, quanto tempo você pretende passar na escola? Esse dado ele contempla repetição de ano, quando você repete de ano. Ou seja, isso pode ser bom ou pode ser ruim, porque se você estiver fazendo pós-graduação, PhD e tudo mais, aumentar a expectativa de anos na escola é bom. Porém, se essa expectativa está aumentando por conta de repetência, já não é tão bom assim. Mas a gente pode imaginar que quanto maior esse número, melhor, né? E aqui no governo Lula teve um decréscimo, e esse, como eu disse aqui embaixo, eu não sei se eu disse, mas vou repetir, você com 25 anos, quantos anos em média você estudou? É esse número aqui. O governo Lula entregou 23% a mais de tempo na escola, galera, com 25 anos. É, o, esse valor da renda média, ele é um número que me deixou um pouco é, encafifado por não bater com alguns outros dados meus, e aí depois a gente vai confirmar esses números, mas a gente pode ver aqui que teve quase que paridade. No governo Dilma, ela conseguiu aumento na expectativa de vida, no aumento de tempo na escola, no quantos anos você passa estudando, porém teve um pouquinho de renda per capita de queda. O governo Temer, se você olhar aqui, você vai querer só o governo Temer, né? Ele só ficou 2 anos e mesmo assim ele trouxe bons números positivos. E a questão é a gente ver que o governo Lula, ele ficou 8 anos, o governo Dilma ficou 6 anos, o governo Temer ficou 2 e o governo Jair ficou 3. Então, tipo assim, esses números é mais para saber se está para cima ou se está para baixo do que ver o número absoluto, porque é difícil comparar 8 anos com 3, né? Mas tudo bem, o Jair entregou uma expectativa de vida para baixo,
infelizmente, entregou menos tempo na escola, entregou um pouco mais de estudo, isso é ótimo pra gente, e a renda per capita aumentou um pouquinho ali na margem. Só que a gente tem que comparar com o mundo, porque nessa época houve, né? E aí, qual que foi a expectativa de vida do mundo? O mundo caiu em 2,2. Porém, a gente está em 3,1, quase que 40 e poucos por cento a mais. Ou seja, a gente teve uma expectativa de vida afetada bem mais significativa do que a média do mundo. E enquanto o mundo cresceu, a expectativa de anos na escola, a gente diminuiu, infelizmente. Em contrapartida, a gente conseguiu um aumento aqui e a renda per capita nossa também foi um pouquinho melhor do que a média mundial, o que também é um bom sinal.